E o Palmeiras hoje, né, Bruno Prado, Bruno e o Flávio também, né, o Palmeiras hoje vence o Bolívar por 2-0, fez o placar com 12 minutos de jogo. Com 12 minutos de jogo, o Palmeiras já estava vencendo por 2-0 a partida. E aí é o que eu falo da competitividade desse Palmeiras. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive ganhando um jogo do Bolívar na maior altitude dessa Libertadores, porque a gente falou muito do Flamengo contra a LDU, o Flamengo poderia ter jogado melhor, poderia ter tentado vencer na altitude. O Palmeiras venceu o Bolívar numa altitude ainda maior. O Palmeiras está avassalador na Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro. Bruno, é o Palmeiras do Abel Ferreira crescendo cada vez mais no momento que tinha que crescer, né? Porque foi muito criticado no começo do ano. E é aquilo que a gente fala, estadual para Palmeiras e Flamengo hoje, eles não podem ter muito peso. Não podem. Foi ruim porque o Palmeiras não venceu título nenhum de expressão no ano passado? Foi. Isso para o Palmeiras é ruim como é para o Flamengo. Eu acho que para esses dois times, com tudo que eles investem e com a vantagem de organização e de dinheiro que eles têm sobre os outros clubes, eu acho que sempre passar um ano em branco nessas três principais competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, não ganhar nenhuma delas, é ruim para Palmeiras e Flamengo. Mas o Palmeiras sabe que tem o Abel ali fixo, é um cara que não sai, isso é uma tranquilidade para o torcedor do Palmeiras, saber que ele tem um treinador vitorioso, talentoso e que consegue manter a motivação desse time sem preocupação de ir embora. O Abel já mostrou, ele não está afim de sair do Palmeiras. E é um time, né, Bruno, que está entregando muito no principal momento da temporada. É um time muito forte, né? No Paulista, aquelas cornetagens, aquilo lá era uma loucura, sem nenhum sentido, e eu falava na época, não estou falando agora, porque assim, o Abel, claramente, ele fez uma pré-temporada ali, e nem escondeu isso, então, e fez muito bem, porque a CBF ela faz um calendário que não tem pré-temporada, então ele fez bem, e reforços foram chegando também, jogadores que não participaram muito pouco do Campeonato Paulista, e é uma temporada que vai terminar dia 21 de dezembro. Então não faz sentido, assim, era um momento que ele tinha que usar como preparação para o time mesmo, que só vai parar de jogar no Natal. O Palmeiras vai jogar o Mundial também, como o Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Palmeiras não vai ter pausa. Então ele tinha que preparar o time, fazer o mínimo de pré-temporada, de preparação dentro do que era possível fazer, e o Palmeiras passou por uma mudança de elenco também, isso também aconteceu. E o time vai se acertando, vai crescendo, é um time forte, é um elenco muito forte, um elenco com muitas opções, até mais do que no ano passado, porque hoje o time que iniciou teve 6 mudanças em relação ao time que jogou contra o São Paulo no fim de semana. E quase ninguém percebeu, porque mantém um nível, há um equilíbrio entre os titulares e os reservas. O Palmeiras não muda tanto assim nas alterações. Hoje o Gomes, que é um zagueiro muito bom, histórico do clube, ele descansou, jogou Murilo, e o Bruno Fux vem jogando e está bem, foi mantido, o Giai, que vinha numa sequência grande, saiu, entrou o Marcos Rocha, aí jogou o Moreno contra o São Paulo, hoje jogou o Martínez, vai mantendo o Estevão, cara acima da média que vai sair, hoje descansou, jogou Maurício, jogou o Felipe Anderson, que não jogou no domingo, no lugar do Alan. Facundo Torres, vinha jogando todas, descansou contra o São Paulo, jogou hoje, aí o Paulinho ficou fora. Então, assim, ele vai mexendo e não muda muito o nível, os jogadores são muito próximos. Isso o Palmeiras conseguiu formar aos pouquinhos, um elenco muito, muito forte. E não dá para você jogar todos os jogos com os mesmos jogadores. Então, o time está rodando bastante, né? 6 mudanças quase imperceptíveis de um jogo para o outro em relação à qualidade, não cai a qualidade do time. Então, é um Palmeiras forte, um Palmeiras que, de novo, vai competir, vai brigar. Ele pode acontecer de não ganhar um título grande no ano, isso aí vai ser muito no detalhe. O brasileiro é mais previsível. Acho que o Palmeiras será campeão ou vice. Acho que ele vai brigar com o Flamengo mesmo. Acho que se tiver alguém para brigar, eu imaginava que seria o Inter, mas o Inter está ficando muito para trás. E acho que vai ser difícil. Talvez o Cruzeiro incomode em algum momento, mas não vejo também como candidato ao título. Pode fazer um bom campeonato, até porque está saindo da Sul-Americana, vai ter um calendário mais tranquilo.
mas acho que título vai ficar entre os dois, entre o Palmeiras e o Flamengo. E nas Copas é meio imprevisível, né? Porque por mais que você tenha um time teoricamente melhor que a maioria, a diferença ela não é abissal. A gente não tem o Bayern de Munique no Brasil, comparado ao que o Bayern faz na Alemanha. A gente não tem no Brasil um Paris Saint-Germain pós-Qatar, como ele domina a liga dele na França. Aqui não tem, a gente tem times que são mais fortes, tanto que são os que mais venceram nos últimos anos, mas a diferença deles para os outros ela é bem menor do que a diferença dos dois que eu citei, por exemplo. Então, pode acontecer de lá na frente, na hora de decidir, pegar um time que é bom, pode ser inferior, mas não é tão inferior e cair num mata-mata. E no brasileiro, só um dos dois vai ganhar. Se a disputa ficar realmente entre os dois, que eu acho que vai acontecer, um vai perder. E o mata-mata vai muito do acaso do dia, de dar tudo certo naquele dia. Então, pode acontecer, mas a tendência é o Palmeiras brigar muito forte, claro. Se ele brigar nas 3 e ele tem condição de fazer isso, a chance dele ganhar pelo menos uma é muito grande. Mas ele tem um momento que você não controla o resultado, principalmente no mata-mata. Tem momentos do mata-mata que não tem o que fazer. Tem momentos que você conta com a sorte. E às vezes a sorte vai para o seu lado, às vezes vai para o lado do adversário. O Palmeiras ganhou uma Libertadores em Montevidéu com o erro do Andrés Pereira. Como em 2022, teve muito azar contra o Atlético Paranaense na semifinal. Expulsão, lesão, perdeu quase o seu meio-campo inteiro naquele confronto. Então, às vezes, a sorte vai para o seu lado, às vezes não vai no mata-mata. O Palmeiras, para mim, passou a ser o favorito ao título dessa Libertadores. Por quê? 100% de aproveitamento, em momento nenhum tropeçou. O que vocês acham dessa disputa? Palmeiras e Flamengo. E outra, vai ser essa disputa, na opinião de vocês, para esse título da Libertadores? Ou tem algum que é tão favorito quanto esses dois, se os dois, claro, passarem, porque o Flamengo ainda não passou, para a fase de mata-mata? O torcedor falou do Racing, tem o River Plate, que também faz uma boa campanha, mas você, Flávio, e depois o Raizinho, quem vocês colocam à frente aí? Temporada, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras saiu melhor. O Palmeiras é um time mais equilibrado, inclusive fora do campo. Dentro e fora do campo há uma estrutura do Palmeiras que blinda eventuais crises. O Flamengo é um time muito suscetível ao que vem de fora, a influencer, essas coisas todas. Isso pode gerar uma perturbação dentro do elenco, dependendo de uma situação que possa ocorrer. O Palmeiras é mais blindado. O Palmeiras não está nem aí com o que vem de fora, não quer saber o que a imprensa fala, o que a influencer fala, estão nem aí com o torcedor uniformizado. Isso ajuda muito. E isso faz com que o trabalho do Abel, que é um trabalho mais consistente, está no Palmeiras há muito tempo, tenha um favoritismo maior. Agora, mata-mata é fogo, né? Dá um sorteio, o Palmeiras pega um time, o próprio Flamengo. Como foi o Botafogo ano passado? Exatamente. Botafogo, né? Ele pode perder, claro que pode. Agora, dentro da normalidade, pelo que a gente viu até agora, e por tudo que nós estamos visualizando, temos até dessa digamos, essa pegação de pé, né, em cima do Flamengo, quando ganha é ótimo, quando perde é pé. Eu acho que essa instabilidade do Flamengo, ela pode ser prejudicial. Então, se for para apontar um time só, eu aponto o time do Palmeiras, embora eu goste muito mais de ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras, mas isso é outra coisa. Estamos falando em termos de título, para mim o Palmeiras é o favorito. Tô com o Flávio nessa, também acho que o Palmeiras é um time mais sólido, mais consistente. Nessa era rica de 2015 para cá, o Palmeiras nunca teve um elenco com tantas opções. Maurício, Veiga, Paulinho saindo do banco no Clássico, por exemplo. Lopes faz uma ótima temporada. Tem o Vitor Roque, que agora começou a fazer muitos gols. Giai, que já estava no elenco, se tornou, entre aspas, um reforço nessa temporada. O próprio Bruno Fux, que chegou. Enfim, acho que o Palmeiras tem um elenco com mais opções, tem um trabalho de mais tempo, mais sólido também. E acho que além dos dois, Pilhado, chamaria atenção também nessa Libertadores, né, para olhar um pouco para os times fora dos brasileiros, para dois, o River Plate, que depois de muitos altos e baixos com o Gadiardo e um investimento muito grande, parece que começou a se assentar e tem um jogador muito bom de bola, o Mastan Tuono. Olho nesse garoto, 17 anos, joga muita bola. Hoje colocou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo de novo. E o Atlético Nacional vai ser um mandante muito duro de enfrentar no mata-mata. É um time complicadíssimo de jogar contra lá em Medellín. Um time forte, rápido, que fez o que fez contra o Inter, venceu também o Bahia, já tinha ganhado do Atlético Nacional. É um time muito forte, perigoso. Acho que além dos brasileiros, esses dois vão dar trabalho no mata-mata da Libertadores. E o Palmeiras, Jair? Esse Palmeiras que venceu hoje, né?
que venceu todas as suas 5 partidas até agora na Libertadores, né? O Palmeiras com 100% de aproveitamento, quais os principais pontos desse time para estar crescendo no momento que mais precisa, né? Porque é o líder do Brasileiro, ali, ó, vai disputar com o Flamengo provavelmente por muito tempo nesse topo da tabela, mas na Libertadores faz uma campanha bem melhor que a do Flamengo. Eu acho que o Abel usou, né, como disse o Bruno, a primeira parte ali da temporada do Paulistão muito como uma pré-temporada no sentido de tentar dar uma rodagem pro elenco e igualar fisicamente os jogadores e dar algum ritmo para alguns outros, né? E acho que por um acidente, entre aspas, né, ele acabou encontrando algo diferente, que é no jogo contra o Cerro Porteño a lesão do Rafael Veiga. Eu estava lá na casa do Palmeiras naquela ocasião e ele perde o Rafael Veiga muito cedo no jogo. O Rafael Veiga sai, entra o Felipe Anderson, ele muda o posicionamento do Estevão, né? O Estevão sempre ponta, foi jogar de 10 e o Felipe Anderson na direita. Os dois crescem. Tanto o Felipe Anderson como um ala pelo lado direito, como o Estevão jogando mais centralizado. Foi um acidente a saída do Rafael Veiga por uma lesão. E o Palmeiras melhora muito a partir daquilo com essas dinâmicas, né? O Felipe Anderson faz um ótimo clássico contra o Corinthians na sequência, o Estevão mantém a batida. Acho que o Emiliano Martinez se encaixou bem ao lado do Richard Rios. É um jogador de muita imposição física, muita força, e isso, para o modelo de jogo do Palmeiras, é algo muito importante, né? Um jogador com uma capacidade física muito grande à frente da defesa. Falei do crescimento do Gia e a entrada do Bruno Fux. Então, ao passo que o elenco se reforçou muito e, para mim, hoje é o melhor do país, o Abel também foi encontrando soluções. Umas por acaso, como essa questão do Rafael Veiga, mas é claro que tem a qualidade dele na leitura também, e outras pela capacidade e a profundidade que ele tem de elenco. Por isso, eu acho que o Palmeiras está um pouco à frente dos demais nessas disputas. Concorda, Bruninho? Eu concordo. Eu acho que o elenco do Palmeiras ele é o mais equilibrado que tem. Eu estava até na minha cabeça pensando aqui, dois times, assim, e dá para ver hoje claramente as peças, as duas opções de cada lugar, assim. Você tem um exemplo, vai no meio, Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, Richard Rios, Lucas Evangelista na outra posição. E vai indo, em todas as posições tem. Na esquerda hoje é Facundo e Paulinho. Tem Flaco e Vitor Roque. E assim vai, né? No meio tem Estevão, Veiga e Maurício. Tem 3. O Estevão vai sair, mas tem o Veiga e o Maurício. Na direita, Felipe Anderson, Alain, até o Estevão também pode jogar ali. Então eles têm muita opção. Acho que ele é o mais equilibrado, assim. Mas no mata-mata, pega um Palmeiras e Flamengo, é abertíssimo. Se o Flamengo fica em segundo no grupo, o Central Córdoba empata lá em Quito, o Flamengo fica em segundo. Na bolinha ali da Palmeiras e Flamengo, aí pode dar qualquer coisa. Eu acho que o Palmeiras é mais equilibrado. Nos pontos corridos, isso talvez seja um diferencial para ele numa disputa nos pontos corridos, mas no mata-mata é igual, é pau a pau.